tarde, galerinha do terceiro ano. Tia Miriam na área e sextou! Hoje é sexta-feira, nossa amada sexta-feira. Olha só, antes da tia começar a videoaula de hoje, a tia quer deixar um recado para a videoaula de segunda-feira, tá? Na segunda-feira nós vamos trabalhar o nosso livro Aprender a Filosofar, como sempre fazemos às segundas. E nesta segunda tem uma atividade que é uma folha com uma brincadeira, tá? É o seguinte, essa folha foi impressa lá na escola, ela está lá na escola para ser retirada pelo papai, pela mamãe ou por algum dos seus responsáveis, tá? Você vai até a secretaria da escola e falar assim, ó, a tia Miriam me mandou vir aqui pegar uma folha que eu vou usar na minha atividade do Aprender a Filosofar, tá? É uma folha que já está impressa lá na escola, tá? Que a tia enviou essa semana. Então, na segunda-feira, vocês vão fazer essa atividade, que é um quebra-cabeça com frases, tá? Então, você vai até lá na secretaria da escola e pedir a tia Josi ou uma das meninas que estão lá, tá? A tia Vaniele ou a tia Dani. Vai chegar para ela e falar assim, olha só, tia, a tia Mirinha me pediu para vir aqui pegar um material que eu irei utilizar no meu livro do Filosofar da minha atividade de segunda-feira, tá bom? Aí você vai lá, pede a ela que elas vão te dar, tá? As folhas. São 2 folhas com algumas frases que a tia vai estar explicando o que vocês vão fazer na aula, tá? Vocês retirem a folha na secretaria, deixa ela guardadinha dentro do seu livro Filosofar, que na segunda-feira a tia vai explicar como que você vai utilizá-las, tá bom? Esse foi o recadinho que a tia tinha para dar para vocês. Vamos seguindo na nossa aula de sexta. Vamos pegar os nossos materiais, matemática, trajeto I, aprender a pensar e português, tá? Separem esses 4 livros. Português, aprender a pensar, trajeto I e matemática. Lembrando que nós já estamos utilizando os livros do volume 3, tá? Todos esses 4 livros já são os livros do volume 3. Corre lá e separa o material para a tia Miriam. Vamos lá que a tia Miriam vai começar a explicar aí a partir do trajeto, que nós estamos vendo energia. E hoje você se liga em uma experiência que a tia vai colocar aqui na videoaula para você estar fazendo a sua atividade do trajeto I, tá? Que vai falar sobre a energia dos alimentos, tá bom? Se liga na atividade, se liga no vídeo para fazer, ó, aquela atividade nota 10 aí no seu livro de trajeto, hein? Vamos lá, pegando todos os materiais que a tia pediu. Vamos lá, vocês vão datar o livro de vocês do trajeto a partir da página 12, tá? Vocês vão datar as páginas 12, 13, 14 e 15, tá? Vamos começar aqui com a 12, que fala sobre a energia dos seres vivos. Você sabia que todos os seres vivos precisam de energia para viver? Nós, seres vivos, precisamos de energia para viver. Nós, os seres humanos, conseguimos energia através dos alimentos que nós consumimos. Alguns alimentos têm um valor energético maior, como o açúcar, né? Dizem que quando as crianças comem muito açúcar, elas ficam agitadas. Tem um valor energético maior, outros com valor energético menor. As plantas, elas recebem a alimentação delas através da fotossíntese, né? Nós já aprendemos isso lá em ciências, através da luz do sol, ela faz a fotossíntese, é o alimento dela. E os animais obtêm energia comendo, assim como nós, né? Que somos animais, só que racionais, não somos irracionais. Somos animais, os animais também conseguem a alimentação da mesma maneira que nós, seres humanos, né? A partir do que nós damos a ele, tanto seja vegetal, mineral ou animal, tá? De origem animal, de origem vegetal ou de origem mineral. Aí aqui no número 1, vocês vão responder as perguntas, tá? As plantas e os animais obtêm energia da mesma forma? Número 2, em quais atividades diárias é maior o gasto de energia do nosso corpo e em qual atividade o gasto é menor? Você gasta mais energia fazendo o quê e com o que você gasta menos energia? Qual é a utilidade do rótulo dos alimentos? Para que servem aqueles rótulos que tem nos alimentos que a mamãe compra
para nos alimentarmos, tá? E quais são os principais nutrientes dos alimentos, tá? Na página 12, tá? É um experimento para coletar dados. A partir dessa página aqui, vocês irão assistir um vídeo que a tia irá colocar, tá? Que é sobre esse experimento aqui, que está na página 12 e na página 13. A tia vai colocar um vídeo para vocês estarem assistindo. Prestem atenção no vídeo, nas informações contidas no vídeo, para vocês estarem respondendo as questões, tá? Olá, eu sou do GPEC. Hoje a gente vai falar sobre energia nos alimentos. Esse tema é importante porque os seres vivos necessitam de energia que vem dos alimentos para sobreviverem. Mas será que todo tipo de alimento fornece a mesma quantidade de energia? Nesse experimento, vamos utilizar um calorímetro feito com uma caixa de leite com fio embaixo e outro em cima. Água destilada, uma proveta de 10 ml, 2 tubos de ensaio para aquecimento, pinça de madeira, lamparina a álcool, fósforo, um termômetro que vai de -10 a 110 graus Celsius, pão torrado e amendoim e um clipe para prender esses alimentos. Vamos iniciar o experimento medindo 10 ml de água. É importante que a proveta fique à altura dos olhos. Transferir a água para o tubo de ensaio. E medir a temperatura inicial. Nesse caso, a temperatura inicial da água foi de 26 graus Celsius. Vamos transferir o tubo para o calorímetro e iniciar a queima, começando com um pedaço de pão. É importante que a chama fique logo abaixo do tubo de ensaio, para que esquente a água. A temperatura final, neste caso, foi de 34 graus Celsius. Vamos agora para o segundo tubo. A temperatura inicial da água é de 26 graus Celsius. E iniciar a queima do amendoim. É importante ter cuidado nessa etapa. Os cabelos devem estar presos e devemos utilizar óculos de segurança. Devemos nos lembrar que o alimento deve ser queimado até que ele não acenda mais. A temperatura final da água, neste caso, é de 90 graus Celsius. Vamos comparar a variação de temperatura. Nesse experimento, utilizamos massas iguais de pão e amendoim. A temperatura inicial da água, no caso do pão, foi de 26 graus Celsius e final, 34 graus Celsius. A variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, foi de 8 graus Celsius. No caso do amendoim, a água apresentou a temperatura inicial de 26 graus Celsius e final de 90, com a variação 64 graus Celsius. A cada 100 gramas de alimento temos carboidratos. O pão possui 75,9 gramas e o amendoim 9,3 gramas. Proteínas. O pão possui 11 gramas e o amendoim 28,55 gramas. Gorduras totais. O pão possui 1,6 gramas e o amendoim 54,7 gramas. Valor calórico. O pão possui 392,7 quilocalorias e o amendoim 606,7 quilocalorias.
Cada grama de proteína ou carboidrato, ao ser digerido ou queimado, gera 4 quilocalorias e cada grama de gordura, 9 quilocalorias. Por isso, podemos entender por que o amendoim aqueceu mais a água, porque, em sua composição, ele possui mais gorduras totais comparado com o pão. Podemos também realizar esse experimento com outros tipos de alimento, como, por exemplo, castanhas e nozes. Bom, agora a partir do vídeo que você assistiu, você vai responder as questões e fazer os desenhos, tá? Qual a diferença entre a temperatura final, como estava a água no final do experimento, tá? A partir da medida do termômetro, e como estava a água inicial, tá? Como estava a temperatura no início, que foi colocado o termômetro antes de esquentar a água, e ao final de esquentar a água no experimento do amendoim, tá? Aqui você vai fazer um desenho mostrando como ficou o amendoim depois do experimento. Aqui você vai colocar quantos graus estava a água antes e quantos graus a água estava depois do experimento, tá? Você vai colocar um número aqui e o número aqui, que apareceu no termômetro no vídeo. Agora aqui são as respostas sobre o pão torrado. Aí você vai fazer a mesma coisa do amendoim. Como estava a temperatura no final, quando ela terminou o experimento, e como estava a temperatura inicial da água no início do experimento. Aqui você vai desenhar como que ficou o pão torrado. E aqui você vai colocar a temperatura da água antes, quando ela colocou o termômetro antes, e quando ela colocou o termômetro depois, tá? Aí aqui na página 15, o número 1, você observou alguma diferença na temperatura final entre os experimentos? Você vai escrever qual foi, tá? A diferença que você percebeu no final. Como os resultados podem indicar qual dos alimentos é mais energético? Com a observação do vídeo que você assistiu, como é que você percebe qual dos dois alimentos é mais energético? O amendoim ou o pão torrado? Tá? Prestem atenção no vídeo para poderem estar respondendo essas questões, tá? Porque o vídeo mostra tudinho. Tá? Bom, essa foi a nossa atividade do livro do Trajeto I. Prestem atenção no vídeo para poder responder as atividades, tá? No experimento que a tia colocou. Prestem bastante atenção no vídeo para poder estar respondendo, tá? Agora peguem o seu livro do Aprender a Pensar. O seu livro Pensar, você vai datar para tia as páginas 6 e 7, tá? Começa assim, ó, de explorador a pensador. Quem aí não gosta de explorar coisas novas, né? Quem não gosta de fazer descobertas, né? E a partir dessas descobertas pensar o que levou você a tentar descobrir o que você descobriu, né? Que coisa confusa, tia. Vamos lá, ó. Nessa unidade, você vai aprender a ficar em silêncio quando os outros falam, entender a importância de escutar as pessoas com atenção, fazer perguntas para entender melhor o que as pessoas dizem, acrescentar ideia ao que os outros dizem, tá? Você vai fazer um trabalho de explorador a pensador. Aí no número 7, a primeira pergunta tá assim, ó. Quais características você acha que um bom explorador deve ter? O que um bom explorador deve ter? Você vai listar aqui, ó, 5 características que você acha que um bom explorador deve ter, tá? Você acha. A segunda questão tá perguntando se você tem alguma ou algumas das características que você listou e você vai colocar quais foram, tá? Quais são as características que você listou aqui que você possui, a característica de um explorador. No número 3, por que você acha que alguma ou algumas dessas características você possui?
Tente dar um exemplo de cada uma delas. Bom, você colocou as suas características aqui, né, de explorador. Aqui você vai explicar para a tia por que você acha que tem essas características, tá bom? Número 4. Em que, essas características podem ajudar no seu dia a dia, tá? E você vai escrever aqui. Eu escuto bem porque... Você escuta bem aquilo que o seu colega fala, aquilo que seu papai e a sua mamãe falam, ou você não liga, tá nem aí porque eles falam, né? Porque um bom ajudador, um bom pensador, um bom explorador é aquele que, além de falar, também ouve o que as outras pessoas têm a dizer, né? O que está escrito aqui logo no comecinho. Acrescentar ao que os outros dizem, entender e ficar em silêncio quando os outros falam. Então, nós temos que ter o nosso momento de falar e o nosso momento de calar para escutar, tá? Um bom explorador e pensador escuta também, não só fala, tá? Então, essas foram as suas atividades do livro Pensar. Vamos começar aí a pensar como verdadeiros exploradores, tá bom? Agora separem para a titia o livro de português, onde nós vamos ver a ortografia CH e a ortografia com X. Vamos lá para nossas atividades de português. Datem para a tia as 2 páginas, tá? Essas 2 páginas. A tia abriu o livro de vocês, porque o livro da tia é sempre muito diferente do de vocês, né? A tia abriu o livro de vocês. Páginas 14 e 15, tá? Datem pra tia. Coloquem a data direitinho, bonitinho. 10 de julho de 2020. Aula. Descubra a palavra que se forma com a letra inicial do nome das figuras. Você vai botar a primeira letra de cada figura, tá? Primeira letra de cada uma dessas figuras aqui vai formar uma palavra, tá? No quadradinho, ó, tá ligando aonde você deve colocar a primeira letra. Preste atenção nas linhas, tá? Para vocês não colocarem letras em lugares errados. A próxima atividade, leia. Quem cochicha o rabo espicha, come pão com lagartixa. Quem reclama o rabo inflama, quem escuta o rabo encurta. Da tradição popular. Em sua opinião, ações como cochichar, reclamar e escutar trazem sempre consequências ruins ou isso depende da situação? Você vai responder, tá? Se sim ou se não. Se sempre traz problemas, consequências quando você reclama, quando você cochicha, tá? Vai escrever se sim ou se não. Copie do texto as palavras escritas com X e ou CH. Palavras que tem X e CH vocês vão escrever aqui na linha, tá? Leia em voz alta as palavras que você copiou e responda o que acontece com o som representado por X ou CH nessas palavras, tá? Em certas palavras, a letra X representa o mesmo som que o dígrafo CH. Observe: apaixonado, coachou, lixa, chamou, chorou e ficha. O X parece, ó, a palavra apaixonado. Parece que é escrito com CH, né? Coachou, também parece que é escrito com CH. Lixa, parece que é escrito com CH, porém é com X. Agora, chamou, tem o som de X. Chorou, tem o som de X. Ficha, tem o som de X. Se tiver dúvida na hora de escrever, consulte um dicionário. É sempre bom ter um dicionário em mãos quando a gente tem dúvidas na escrita de uma palavra, tá? Não é bom a gente ter dúvidas em como escrever. E por isso é sempre bom ter um dicionário em casa, que qualquer coisa nós consultamos o dicionário que está sempre escrito de maneira correta. Vamos para a página 15.
Forme palavras com X ou CH juntando sílabas da mesma cor. Vocês vão juntar sílabas da mesma cor. A tia vai dar um exemplo, ó. Cachumba. Todas as três são amarelas, ó. Cachumba. Cachumba se escreve com X. Aí eu vou escrever aqui a palavra com X. Aí depois vocês vão ver as palavras que são escritas com X, que vocês vão encontrar, e palavras escritas com CH, tá? A próxima atividade, você vai colocar o nome dos objetos no diagrama, tá? A mochila, a caixa, chuchu, chave, bruxa, prancha, enxada e o peixe, tá? Você vai escrever o nome aqui nos quadradinhos. Depois, vocês vão copiar as palavras que vocês escreveram no diagrama com X e as palavras que vocês escreveram no diagrama com CH, tá? Essas foram as suas atividades de português com a escrita ortográfica do X e do CH, tá? Páginas 14 e 15. Agora peguem, por favor, para tia o livro de matemática. Vamos lá, atividade de matemática, páginas 14 e 15, ó, coincidência mesmo de português, tá? Aí a pergunta é, cadê a matemática, o cupom fiscal? O cupom fiscal é aquele que a mamãe, o papai ou alguém da sua família adulto sempre recebe quando faz alguma compra, né? Nós precisamos ter o cupom para caso haja algum defeito no produto que nós compramos, nós levarmos até a loja, pedimos o reembolso ou a troca do produto. Aí aqui, ó, quando realizamos uma compra, recebemos um documento chamado cupom fiscal. Ele informa o lugar, a data, a hora em que fizemos a compra e apresenta a descrição e o preço de cada produto comprado e indica o total de gasto. Veja o cupom fiscal que José recebeu depois de fazer algumas compras. Aí aqui tá, ó, as compras do José, ele comprou na Tinguá materiais de construções, aí comprou alguns materiais, né, deve ser para casa dele. Aí aqui tá o preço, o nome do produto, a descrição do produto, o preço, tá, o valor que ele pagou em todos os produtos e aqui o total da compra do José, tá? Esse aqui foi o total da compra do José. Aí a primeira pergunta, qual é o nome e endereço da loja de materiais de construção onde o José realizou a compra? Tá tudo no cupom, é só você observar o cupom como um todo. O cupom é como se fosse a interpretação do texto aqui para o José, tá? Número 2, em que data essa compra foi realizada? Aí você vai lá olhar de novo no cupom para ver como... a data que ele foi comprada, perdão, que ele fez a compra. No 3, quantos produtos diferentes foram comprados? Você vai colocar a quantidade de quantos produtos foram comprados. E quantos reais José gastou? Quanto foi o total da compra do José, tá? No 4, se José fosse pagar a compra com 12 cédulas de R$100... quanto ele receberá de troco? Vocês vão fazer a continha, tá? Como se vocês estivessem utilizando uma calculadora. Lembra quando a tia faz aqueles quadradinhos? Você vai colocar o 1, o 2, o sinal de vezes, o 1, o 0 e o 0 vai fazer o seu total. Você vai multiplicar 12 por 100, tá? Por favor. E depois você vai pegar o resultado que deu de 12 vezes 100 e diminuir pelo valor da compra do José, que foi de 1.139. Então, o total que deu de 12 vezes 100, você vai diminuir pelo valor que deu a compra do José. Aí você vai chegar no resultado que vai ser o troco dele, tá? Não esquece que aqui você vai ter que registrar, ó, como se fosse uma calculadora, o seu cálculo. A tia quer ver o cálculo no livro, tá? Não esqueça, você vai multiplicar 12 vezes 100, como se fosse o quadradinho de uma calculadora, um número em cada quadradinho.
vai chegar no resultado, que também tem que ficar nos quadradinhos, e depois vai diminuir o resultado pelo valor da compra do José, tá? Para você saber quanto que o José vai receber de troco. Eu não quero que faça na calculadora só, a tia quer ver registrada aqui a conta embaixo, tanto a multiplicação quanto a diminuição, tá? Eu quero ver as duas contas, a multiplicação de 12 vezes 100 e a diminuição do valor de 12 vezes 100 menos o total que o José gastou para saber quanto ele vai receber de troco. Quero ver as contas registradas no livro. 2. Reúna-se com seus colegas e mostrem como o José poderia pagar a conta usando o menor número de cédulas sem receber troco. Como que ele poderia utilizar o dinheiro dele para pagar aquela conta dele ali? Quantas cédulas ele poderia utilizar para pagar 1.139 sem receber nenhum troco, tá? Como se fosse o dinheiro total da compra. Vamos supor, ele poderia usar 11 notas de 100 reais, que aí ia fazer 1.100, né? Você vai dar o seu exemplo aí. Como se ele fosse pagar sem nem receber troco algum, tá? Como que ele ia fazer, tá bom? Você vai fazer um desenho aí no seu livro de quantas notas ele poderia utilizar de 100, quantas notas ele poderia utilizar de 10, quantas notas ele poderia utilizar de R$1, quantas moedas ele poderia utilizar, tá? 6. Por indicação de José, Vânia fez compras nessa mesma loja de materiais. Aí você vai ver o preço de cada um desses materiais lá na notinha do José, vai colocar ao lado, tá? O valor dos materiais e vai colocar o valor do total da compra da Vânia. Vai lá na notinha do José, na descrição, vê quanto é a torneira, vê quanto é a cuba de apoio, vê quanto é a bacia com caixa acoplada, vai colocar aqui os valores, vai somar e vai colocar o total, tá? Quantos reais José gastou a mais do que Vânia? Aí você vai fazer uma diminuição usando os quadradinhos da calculadora, não esqueça, tá? Os números dentro de quadradinhos, um em cada quadradinho. Aqui, ó, no total da Vânia, você vai diminuir com o total do José. O José gastou 1.139, né? Então, você vai colocar 3, 9, que é o 1.139, menos quanto a Vânia gastou e vai colocar o total da conta. Aí depois você vai colocar aqui quanto José gastou a mais do que Vânia, que vai ser o total da sua conta de subtração. Não esqueçam, a tia quer ver a conta registrada, não quero só o resultado. Isso aqui não é para você fazer na calculadora. Isso aqui é para você fazer a conta como se você estivesse usando uma calculadora, tá? Você vai fazer a conta embaixo para depois colocar o resultado aqui. Não é para você utilizar a calculadora para fazer o cálculo. Você vai fazer os quadradinhos como nós fazemos nas aulas de matemática, tá? Representando os quadradinhos da calculadora. A tia vai explicar para vocês, vou mostrar para vocês. Assim que você vai fazer, como se fosse a tela de uma calculadora, ó, 1.139 menos, aí você vai fazer a mesma coisa com o valor da Vânia, tá? Não esqueça, não é para você usar a calculadora, você vai ter que fazer como se você estivesse utilizando uma calculadora. Aí aquela explicação que a tia deu dos quadradinhos serve tanto para essa atividade aqui, tá? Desenhando as teclas da calculadora que você usou, não esqueça. Serve tanto para essa atividade número 6, quanto para a atividade número 4, que você vai ter que registrar o passo a passo do cálculo, tá? Da multiplicação e da diminuição. Os números vão ter que ficar em quadradinhos, como se fosse numa calculadora. Tanto a conta quanto o resultado, tá? Nos quadradinhos.
Para essas duas questões, onde está a calculadora desenhada, a tia quer que faça aquele módulo lá que a tia ensinou lá, que a tia explicou o que tem que fazer, tá? Então, onde está escrito, ó, registre passo a passo do cálculo desenhando as teclas da calculadora que você usou. Não é para você calcular com uma calculadora, você tem que fazer a sua continha para chegar no resultado. A primeira é a multiplicação de 12 vezes 100 e depois a diminuição do valor para chegar em quanto o José recebeu de troco, tá? Aí aqui, no caso da Vânia, a mesma coisa. Você vai diminuir o valor que o José comprou, da compra do José, pelo valor da Vânia para chegar aqui no resultado, tá? Você vai desenhar aqui o passo a passo do seu cálculo. Não quero que faça direto da calculadora, coloque aqui e deixa o vácuo, um espaço em branco no seu livro onde deveria ser a conta, tá? Porque no seu livro, ó, tem um espaço para você fazer todas as contas. Esse espaço aqui não é para ficar em branco, é para registrar a sua conta, tá? Tanto aqui no número 4, quanto no número 5, quanto no número 6. Esses espaços aqui são para registrar o seu cálculo, não é para ele ficar em branco, tá? Bom, com essa atividade aí dos nossos amigos José e Vânia, que foram fazer compras na loja de materiais para deixar suas casas bonitas, a tia termina a atividade de hoje, de sexta-feira. Não esqueça de estar passando na escola pela manhã, na segunda-feira, para estar retirando o seu material para poder estar fazendo a atividade do Aprender a Filosofar, tá? Que a tia pediu para imprimir e deixar impresso lá na escola. Não esqueçam, tá? Não esqueçam também do nosso encontro hoje no MET, tá? Fiquem com Deus. Para aqueles que eu vejo até as 4, para quem eu não vejo, um beijo grande e até segunda-feira. Fiquem com Deus e até segunda.